comissão parlamentar de inquérito, ela já impactou muitos setores da vida nacional. Tem uma aprovação majoritária da sociedade e é muito importante que ela continue dessa forma, sem perder o foco. Sem perder o foco. Só assim nós vamos poder dar as respostas aos brasileiros. Eu agradeço a presença do senhor Roberto Ferreira Dias e passamos à tomada de depoimento. Vossa Senhoria exerceu cargos de confiança no governo Cida Borghetti, esposa do deputado Ricardo Barros. Quais foram os cargos e em que período Vossa Senhoria os exerceu? Eu sou concursado do Estado do Paraná desde o ano de 2012. Concursado desde 2012. Exerço o cargo em confiança, acredito que desde o ano de 2012. A governadora Cida Borghetti assume em abril de 2018. Que cargos exerceu, só para efeito de orientação das perguntas? Ao longo da carreira... Cargos em confiança? Ao longo da carreira no Paraná, a partir do ano de 2012, eu fui assessor da presidência, fui superintendente de administração e controle, fui substituto do diretor financeiro e acredito que só nessa empresa. Na sequência, eu fui cedido já no governo da governadora Cida Borghetti para a Secretaria de Infraestrutura e Logística, onde fui chefe de gabinete e fui diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura. Qual sua relação com o deputado Ricardo Barros? Uma relação com o parlamentar do estado de origem, de onde eu venho. Eu sou carioca, mas a minha vida é feita no Paraná. Então, o senhor o conhece, tem relação com ele, de parlamentar para... Eu conheço o deputado Ricardo Barros e tenho relacionamento como tenho com diversos parlamentares do estado do Paraná. Sua chegada ao Ministério da Saúde foi por indicação do deputado Ricardo Barros? Não. Foi de quem a indicação para exercer o cargo em confiança? Eu recebi um convite do então ainda deputado federal Henrique Mandetta, que recebeu o meu currículo através das mãos do ex-deputado federal Abelardo Lupion, com o qual eu trabalhava no Paraná. Então, quem é o responsável pela indicação, precisamente? Foi Abelardo Lupion, que o indicou para o ministro Mandetta? O ex-deputado federal Abelardo Lupion, no ano de 2018, apresentou o meu currículo para o então deputado federal cogitado a ministro Luiz Henrique Mandetta. Sim, senhor. Denúncias apontam que Vossa Senhoria está envolvido com irregularidades na compra de testes para a Covid-19 e que isso teria motivado a retirada de sua indicação para o cargo de diretor da Anvisa. Veículos de imprensa informam também que o ex-ministro Pazuello solicitou sua demissão ao Palácio do Planalto, mas ela foi negada. Em função desses fatos, eu queria fazer algumas perguntas. Ao que se deve sua longa permanência no Ministério da Saúde, que resistiu à queda de vários ministros da Saúde? Bem, relator, conforme eu coloquei, eu fui convidado pelo ministro Mandetta e os convites foram sendo refeitos a cada troca de ministro. Vossa Excelência não disse isso, relator. Vossa Excelência foi indicado pelo deputado Lupion. O senhor não foi convidado pelo ministro Mandetta. Tem que colocar as coisas aqui, relator. Tem que prestar muita atenção nas respostas, porque detalhes é que fazem a diferença. Eu não estou aqui para defender ninguém. Vossa Excelência teve uma indicação política para Vossa Excelência exercer o cargo. Referida. Não foi técnica, foi indicação. O senhor não foi convidado pelo ministro, o senhor foi indicado pelo Lupion. Não é isso? Senhor presidente? Não, eu estou lhe fazendo uma pergunta. É isso ou não é isso? Eu fui indicado, conforme eu relatei, e na sequência... Só para esclarecer, quem convida é o ministro. Ele foi apresentado o currículo dele. E a cada troca de ministro, eu fui mantido no cargo. E a minha pergunta foi exatamente essa. A que se deve a sua permanência no período de cada ministro? Por favor, a cada troca de memória. A cada troca de ministro existe uma reunião ministerial.
todos eles me mantiveram no cargo. Mas as funções de confiança, elas são indicadas mediante, não é, a apresentação de alguém ao ministro. Eu queria um relato rápido de a que se deve a permanência em vários ministérios, por ocasião da condução de vários ministros. A cada um tem uma circunstância. Relator, é uma síntese sobre essas. Nem todas as indicações. Eu hoje não vou aceitar, infelizmente, nenhuma interrupção. Não vou aceitar interrupção. Eu estou querendo ouvir o depoente, não é? E querendo que ele, e apenas ele, responda as perguntas. Por favor. Relator, a cada troca de ministro, eu permaneci. Vale lembrar que, a partir da saída do ministro Mandetta, nós estamos no meio de uma pandemia. Entendo que cada ministro que chega desconhecendo o cenário atual me manteve em função das ações que estavam em andamento, num momento crítico, e elas permaneceram até o dia de ontem. Perdão, até o dia da minha exoneração. Em português, claro, o assessor do Gabinete Civil, ex-deputado Abelardo Lupion, levou o seu currículo para o ministro Mandetta. Quem levou seu currículo para o sucessor do Mandetta? É isso que eu estou perguntando. Relator, a minha versão, a minha verdade é essa. Se paira alguma dúvida, eu acho que poderia perguntar ao próprio ministro. A minha versão, a minha verdade é essa. A cada troca de ministro, o ministro me convidou para permanecer no cargo. Sim, mas quem o apresentou? Eu já estava lá, relator. E é um cargo muito complexo. É um cargo complexo e requer confiança e preparação técnica. E eu acredito eu estou perguntando exatamente por isso, porque o preenchimento dos cargos em comissão das funções de confiança, elas são feitas mediante a apresentação. Foi o ministro que o indicou? Qual ministro? Eu perguntei, nos vários momentos em que ministros ocuparam cargos, o senhor já respondeu sobre o episódio da sua ida para o ministério quando estava lá o ministro Mandetta, que foi o Abelardo Lupion que levou o currículo. Sim, senhor. Nos outros ministros, quem foi que levou o currículo? Quem foi que patrocinou as nomeações? Essa é uma pergunta simples. É extremamente simples. E a resposta também, com todo respeito, nós temos uma breve passagem do ministro Taixe, a qual as reuniões eram feitas com o general Pazuello, o ministro Pazuello, que vou relatar uma frase do próprio ministro Pazuello. Por favor. É até uma analogia militar. Ele falou: Roberto, eu estou subindo uma montanha e tomando uma montanha. E você é a pessoa que está aqui trabalhando e conhece esse caminho. Por mim, você fica. E continuei até a saída dele. E por que ele mudou de posição com relação à sua presença e pediu sua demissão num determinado momento, já reportado aqui? Relator, eu desconheço o pedido de demissão por parte do ministro Pazuello. Isso é público. E sempre tive uma relação muito boa com ele. Essa é uma informação pública. E o episódio da retirada do seu nome da Anvisa? Muito bom eu poder explicar essa situação. Quem faz a indicação para a Anvisa, a inserção é num sistema que sai do próprio Ministério da Saúde. Meu pedido para ingresso na Anvisa foi feito ao próprio general Pazuello. Mas por quê? Porque eu já estava cansado do Ministério da Saúde. Foi o sistema que indicou para a Anvisa? Não, eu fiz um pedido ao general Pazuello que eu fosse indicado para a Anvisa. Por quê? Porque eu já estava cansado da rotina da pandemia do Ministério da Saúde. Porque ele não o indicou e em determinado momento pediu a sua exoneração, que são fatos públicos. De novo, relator, eu desconheço que ele pediu a minha exoneração. E por que não o indicou? Como? Porque não indicou para a Anvisa. Não, a minha indicação foi feita. Houve uma mensagem do presidente da República para o Senado Federal, que foi a pergunta de Vossa Excelência. Na sequência, existe um fato extremamente mal explicado, e eu agradeço muito a oportunidade de poder falar isso agora. À época, existia uma compra de kits de extração para testes PCR. Perfeito.
Ao Departamento de Logística cabe a operacionalização do processo. Eu não digo o que, nem quanto, nem como, nem onde. E é essa segregação de função que mantém a segurança jurídica dentro do Ministério da Saúde na parte de aquisição. A área técnica fez uma especificação de um produto. Nós fizemos um chamamento público, e eu ressalto aqui que até a minha chegada no Ministério da Saúde, compras em emergência, que eram poucas, mas eram principalmente na demanda judicial, eram feitas por encaminhamento de e-mail a fornecedores. Eu pedi que isso fosse cessado e que, doravante, só funcionasse com publicação em Diário Oficial. Então, nós fizemos um chamamento público simplificado, onde se habilitaram diversas empresas, e a primeira colocada foi a Thermo Fisher, que é a maior fabricante desse produto no mundo, representada por uma empresa no Brasil, e a segunda colocada foi uma empresa de Pernambuco, chamada ACT Med. Pois bem, a primeira colocada apresentou um preço de R$ 13,32. A segunda colocada de R$ 25,95. A mim só cabe, ao departamento, na verdade, só cabe a ordenação por ordem crescente do preço. Quem habilita o produto é a área técnica que demanda. Eu entendo de kit de extração tanto quanto física nuclear, não é a minha área e não precisa ser. A área finalística habilitou 4 vezes, ela alterou as habilitações por 4 vezes nesse processo. E, por fim, disse: o produto desta empresa Thermo Fisher me atende. Diante da inconformidade da empresa ACT Med, eu fiz um último questionamento à área demandante. Falei: área, a empresa alega que os produtos ofertados são diferentes. O produto dela é diferente do produto da primeira colocada. E a área técnica responsável pela habilitação da proposta responde: olha, isso está no processo. Nenhuma proposta poderia ser habilitada. Nenhuma proposta atendeu o instrumento convocatório. Vossa Senhoria traz uma notícia para essa comissão parlamentar de inquérito. Eu queria algumas especificações do fato para efeito da memória. Estou concluindo, por gentileza. Sim, mas por favor, o nome das pessoas, de quem foram os pareceres. Quem assina? Área técnica CGLab. Não, dá o nome. O nome das pessoas, por favor. O nome da pessoa que eu posso cometer uma inconfidência. Eu posso pegar o processo e colocar aqui para os senhores verificarem quem assinou. Eu não tenho de cabeça quem assinou. Eu tratava com o coordenador geral e com o secretário da área. Por favor, por favor. Pois bem, diante desse questionamento e dessa resposta de que nenhuma proposta atendeu ao instrumento convocatório, existe um princípio, que é o princípio de vinculação ao instrumento convocatório. Restou claro que aquele procedimento, então, era nulo. Sendo assim, encaminhei um procedimento ao secretário executivo e pugnei pela nulidade de todo o processo. Sim, senhor. Para concluir, não cabe ao meu departamento, de forma alguma, habilitar propostas. Eu simplesmente as ordeno pela vantajosidade econômica. Então, a suposta irregularidade que foi atribuída ao meu departamento foi um factoide para que se tirasse a minha indicação da Anvisa. E foi isso que foi feito. Então, eu já sou eternamente grato de poder aqui, nesse ambiente, explicar esse fato. Qual a sua relação com o presidente da República? Nenhuma. Não conhece? Nunca esteve com ele? Eu conheço o presidente da República. Acho que o mais próximo que eu cheguei do presidente da República foi 5 metros
Nunca falei com ele. Vossa Senhoria conhece os filhos do Presidente da República? Nunca falei com nenhum deles. Relação com nenhum deles? Nenhum deles. Já tratou com algum deles ou com alguém que o identificasse como seu representante pessoalmente, por telefone ou por mensagens? Não, senhor. Qual a sua relação com o assessor já citado aqui da Casa Civil, Abelardo Lupion? Que, segundo declaração, ele participou da sua primeira indicação para o Ministério, por ocasião da sua nomeação pelo ministro Mandetta. O ex-deputado federal Abelardo Lupion trabalhou comigo na empresa a qual eu sou funcionário no estado do Paraná. Ele foi presidente da empresa e nessa empresa eu já exercia cargo de confiança e passei a trabalhar com ele. Quantas mensagens especificamente o senhor recebeu da Casa Civil no e-mail do Ministério ou no seu e-mail particular, orientando ou recomendando o que fazer no Ministério no ano de 2019, 2020 e 2021? Quantas exatamente? Acredito que nenhuma, relator. Orientando o que fazer? Orientando, ou recomendando, ou pedindo, ou mandando? Não. Nunca recebeu? Não, senhor. Nenhuma mensagem do Gabinete Civil? Que eu me recorde, uma mensagem orientando o que fazer no Ministério da Saúde, não. Ou recomendando, ou pedindo ou liberação de recursos, ou execução financeira, nunca recebeu? Não me recordo, relator. Não. Vossa Senhoria está prestando um depoimento Sim. aqui, né, com compromisso. O meu sigilo está quebrado. o meu e-mail pode ser Eu fiz uma acessado. pergunta específica e estou querendo obter, se for o caso, uma resposta específica. Quero saber quantas mensagens o senhor já recebeu do Gabinete Civil, no e-mail do Ministério ou no privado, recomendando ações do ponto de vista do Gabinete Civil e do Palácio do Planalto. Excelência, por favor. Nunca recebi nenhuma orientação formal ou informal do eminente deputado Abelardo Lupion à época. Do Gabinete Civil, não é do Lupion apenas, é do Gabinete Civil. Entendi, Excelência, entendi. Me permita concluir. Por favor. Durante a pandemia, a Casa Civil, por força da criação de um comitê de crise, deve ter trocado, deve ter mandado algum tipo de mensagem ou para mim ou para a Caixa Institucional do DELOG, por força dos grupos que a gente participava. Eles nos inseriam em muitos grupos de discussões. Sobre isso. Isso aconteceu. Ele não sabe precisar as quantidades? De fato, eu não sei. Tá. Essa é uma informação muito importante que nós precisávamos confirmar hoje aqui no depoimento. Vossa Senhoria negou que tenha jantado com o senhor Luiz Paulo Dominguete, aliás, não negou, e ainda confirmou em entrevistas nomes de pessoas presentes a esse encontro, como o do coronel Marcelo Blanco. Sim, senhor. Sobre isso eu queria perguntar. Durante o tempo em que ocupou cargo no Ministério da Saúde, era comum marcar encontros com fornecedores fora do ambiente de trabalho? Claro que não. Era comum? Claro que não. Claro que não. Por que ocorreu esse encontro e quais os outros encontros que o senhor recorda de ter feito fora do ambiente de trabalho com outras pessoas? Vamos lá. Excelência, esse jantar não era um jantar com fornecedor, era um jantar com um amigo, como eu já declinei, inclusive, o nome, José Ricardo. Era um chopp casual, por volta de 6h30, 7 horas. No restaurante, chegou o Coronel Blanco com este senhor Dominguete. O Coronel Blanco havia trabalhado comigo, foi meu assessor, foi meu diretor substituto, era uma indicação do general Pazuello e, eventualmente, eu conversava com o Coronel Blanco. Ao sentarem à mesa, houve a apresentação e ele se identificou como uma pessoa que trabalhava com empresa de vacina, com venda de produto, e fez menção
a uma oferta de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Essa oferta, ela já havia sido feita, isso já havia sido circulado no Ministério da Saúde. Em que oportunidade havia circulado a oferta? Isso é muito importante que nós saibamos detalhes, porque nós temos outras informações que precisam ser confirmadas ou não por Vossa Senhoria. Pois não, claro. Então, eu quero só advertir para o significado do depoimento e da necessidade de nós ouvirmos aqui a verdade. Nós temos outras informações sobre esses fatos todos que aconteceram e nós estamos apenas checando alguns desses fatos a partir das informações. Por isso que a sua presença aqui ela é muito importante do ponto de vista do aprofundamento dos nossos trabalhos. E eu agradeço muito a oportunidade. Só concluindo então, Excelência, quando ele menciona dessa oferta de 400 milhões de doses disponíveis, eu fiz menção que isso já existia e, inclusive, essa oferta de 400 milhões de doses chegou a meu conhecimento pelo próprio Coronel Blanco, que à época já não mais trabalhava no Ministério, pelo próprio Coronel Blanco, que já não trabalhava mais no Ministério, por intermédio deste senhor Cristiano. E ele falou, não, eu trabalho com o Cristiano. Eu falei, você trabalha com o Cristiano? Então, tá bom. Então, você faz uma gentileza para mim, exatamente para que não se tratasse de assuntos ministeriais, de assuntos de ministério, fora do âmbito do ministério, eu pedi que ele formalizasse uma agenda junto ao Ministério da Saúde, que eu o atenderia. Eu falei, mas eu vou embora amanhã. Eu falei, não tem problema, se você quiser, eu lhe atendo amanhã. Ele pediu às 8h50, conforme já foi divulgado os e-mails, entrou um pedido de reunião, a minha assessoria me avisou, eu falei, marque para as 15 horas. Que outros encontros semelhantes a esse foram feitos, o senhor lembra de memória? Senador, não tenho hábito de encontrar fornecedores agora. É comum, principalmente em Brasília, você vai em algum evento, você vai em algum restaurante, você está à mesa e, eventualmente, juntamente com o seu amigo, juntamente com outra pessoa, tem alguém que tem algum tipo de relação com o Ministério. Isso é tão esporádico e não comum, não faz parte da minha rotina, não saberia lhe dizer ao senhor. Então, de quem foi, só para a gente simplificar, de quem foi exatamente a iniciativa para esse encontro? Aí precisa só ficar claro qual encontro. Encontro referido, encontro no restaurante, eu tenho uma agenda, jantar. Eu tenho uma agenda com um amigo para tomar um chopp no restaurante. Esse é uma agenda minha. A outra, que incidentalmente se apresenta após, eu não tenho nenhuma administração nem informação sobre ela. E não sabe como foi marcado o encontro? O meu? Este encontro, estou referindo a minha agenda com o meu amigo para tomar um chopp foi marcada por telefone entre nós. E você acha que os outros apareceram por acaso lá no restaurante? Eles não tinham combinado com alguém que participou do encontro? Só confirmando, diretamente não foi essa a pergunta que o senhor fez. Só respondendo, só arrematando. Eu tinha uma reunião com um amigo nesse restaurante. Quem era o amigo? Quem era o amigo? José Ricardo Santana. Era um empresário? Dele. Ele é empresário? Não, ele não é empresário. Ele é um ex-quadro da Anvisa, ele é um servidor público, trabalhou na Apex, enfim. Não, é civil. Qual o nome dele? José Ricardo Santana. José Ricardo Santana. José. Isso. Na sequência, o Coronel Blanco chega com este senhor que posteriormente foi identificado como Dominguete. Como não é um evento marcado, combinado, eu não me recordo de detalhes, senador. Tá, mas o senhor sabe informar se o encontro entre eles e em seu nome foi marcado por telefone ou por mensagens? O encontro entre mim e este meu amigo? Entre os participantes do jantar. Entre os participantes do jantar, inclusive. É que não existe esse encontro entre participantes. Existe uma agenda entre mim e um amigo. Isso é por telefone. E tem a participação de outras pessoas que combinaram o encontro, algumas em seu nome.
Combinou o encontro em seu nome. São essas informações que nós temos. Se as Eu estou pessoas perguntando sobre um detalhe. Então, isso foi por mensagem ou foi por telefone? Eu não combinei encontro com outras pessoas além desta. Agora, muito possivelmente, o Coronel Blanco sabia que eu estava neste restaurante por alguma mensagem ou por algum telefonema. Tá. Alguma secretária confirmou esse encontro? Qual encontro? Eu estou referindo ao encontro do jantar. Eu não estou referindo a outro encontro. Não fazia parte de agenda oficial, não tem secretário. E quem providenciou a reserva no restaurante? Não tem reserva, senador. Você chega para tomar um chopp normal, como chega em qualquer outro local. Esse jantar se iniciou em que horário? Por volta de 7 horas, talvez, 6h30, 7 horas. Que horas terminou? Não demorou muito, não. 1h30, era só um chopp casual. Como Vossa Senhoria se deslocou até lá? Até o restaurante? Acredito que de táxi, talvez. Eu só queria confirmar de onde saiu e de onde Ministério. foi. De onde Vossa Senhoria saiu? Eu saí do Ministério da Saúde e fui para o restaurante. E para onde foi em seguida? Em seguida, muito provavelmente, fui para o hotel. É verdade que Vossa Senhoria pagou a conta do jantar em dinheiro vivo, segundo o relato feito a essa comissão pelo Dominguete? Senador, talvez a gente tenha permanecido ali por 1 hora, 1h30. Eu não me recordo se foi dinheiro. A conta deve ter sido muito pequena. Não me recordo se foi dinheiro, se dividimos, se alguém pagou inteiro, se eu paguei. Realmente não me recordo. Tá, nós queríamos, e peço a paciência do depoente, porque nós temos que fazer algumas perguntas específicas. É o nosso dever aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Vossa Senhoria poderia fazer um relato detalhado e cronológico como esse jantar transcorreu? É assim, como chegou, quem estava, o que conversaram durante o jantar e como transcorreu, algum detalhe chamou a atenção? Vamos lá. Eu estava na minha agenda com este amigo, quando, na sequência, se dirige à mesa o Coronel Blanco, acompanhado deste senhor que, naquele momento, se apresentou como o senhor Dominguete. Falamos algumas amenidades, algumas coisas. Acho que naquele dia era a final da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, falamos de futebol. E ele, então, introduziu a questão do assunto de vacina, como eu já relatei, e posteriormente eu pedi, então, que se marcasse a agenda do Ministério da Saúde e que lá, então, esse assunto seria resolvido. Os outros assuntos à mesa foram amenidades que, de fato, não me recordo o que foi. Então, só para confirmar, o nome do empresário referido como tal aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito é o José Ricardo Santana. Sim, senhor. Ele é empresário? Ele se apresentou como empresário? Não, ele não é empresário. Ele trabalhava, o último trabalho de que eu tenho conhecimento, ele trabalhava na Câmara de Medicamentos da Anvisa. Ele tem uma expertise na precificação de medicamentos, que é o papel dessa Câmara na Anvisa, e imagino que trabalhe com isso junto de empresas, enfim. Vossa Excelência poderia explicar o fato referido aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, exatamente o episódio do pedido de propina feito ao senhor Dominguete? Excelência, esse episódio nunca ocorreu. Quantas vezes e em que dias, por favor, Vossa Senhoria se encontrou com o senhor Dominguete? Excelência, eu estive com o senhor Dominguete, então, pela primeira vez, incidentalmente, nessa noite. No dia seguinte, na agenda oficial no Ministério da Saúde, o recebendo juntamente com outra servidora, e nunca mais o vi. Então, uma pergunta sobre isso. Vossa Senhoria já havia solicitado algum documento à DAVAT
e seus representantes? Antes do jantar do dia 25 de fevereiro? Não. Olha, essa pergunta também é uma pergunta concreta. É muito interessante poder esclarecer isso, inclusive. Essa proposta de 400 milhões de doses, que na verdade é essa oferta, né, não seria nenhuma proposta, de 400 milhões de doses, ela me foi trazida pelo Coronel Blanco. Como diversas pessoas foram ao Ministério e em diversas áreas do Ministério, supostamente alegando que possuíam 100 milhões de doses, 200 milhões de doses, enfim. Com o intuito de checar essa informação, eu entrei em contato com o senhor Cristiano, lá pelo início de fevereiro, me identifiquei, inclusive é a mensagem que foi divulgada aí. Ela é clara, eu me identifico como Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, e pergunto sobre essa possível existência de doses. Ele manda uma documentação que, como toda documentação que eles mandam, nunca atende, e esse assunto ele morre. Como é? A essa época... Se puder repetir, é muito importante isso, por favor. Isso são informações que nós estamos checando aqui, informações que nós já temos e que estamos checando com o depoente. Então, essas informações são, por favor, muito importantes. Perfeito. Por favor. Início de fevereiro, quando chega a existência, a possibilidade da existência dessas 400 milhões de doses e que supostamente seria a cargo deste senhor Cristiano, eu entro em contato para confirmar se de fato isso existe. E este senhor Cristiano, então, ele me manda uma mensagem, um anexo, um conjunto de documentos que, na verdade, não fazem sentido e não atendem um princípio básico, que é a carta de representação do fabricante. Essa iniciativa, ela fica pelo caminho e a proposta que a gente tem conhecimento que foi feita até a existência desse senhor Dominguete, ela não se apresentava como Davat, ela se apresentava como Latin Air Supply, se eu não me engano. Por isso que a existência de Davat, ela passa a existir, ela passa a aparecer no dia 26, que seria o dia seguinte a este jantar. Eu estava numa reunião ali atrás e não consegui ouvir direito sobre como foi o encontro do seu Ricardo Dias, Roberto Dias, no shopping. Quem estava lá? Quem eram as 3 pessoas? Eu não ouvi direito, senhor presidente. Me perdoe, senador, eu não escutei. Ele já citou para esta comissão a presença do que o Dominguete chamou de empresário, que é o senhor José... E aquele que ele reconheceu aqui, como era o nome dele? Ele era um coronel, né? Estava também ou não? Era bom perguntar ele. Pois é. Quem estava nesse dia, seu Roberto Dias, lá no shopping? Nesta noite, eu tinha um compromisso com um amigo chamado Ricardo Santana. Esse Ricardo Santana e quem mais? E, na sequência, apareceu o Coronel Blanco, juntamente com este senhor que se identificou como Dominguete. Ninguém mais. Então foi o Coronel Blanco que levou ele à mesa. Sim, senhor. Tá bom. Tinha um coronel, outro coronel. Eu já disse, presidente, na sua ausência, que nós temos informações das tratativas para o encontro, de como o encontro foi marcado, quem falou em nome de quem combinou com quem. Estou apenas checando algumas informações com o depoente. Esse Blanco é o Coronel Blanco. O Coronel Blanco, O Coronel Blanco. que já não estava no Ministério mais. Ok. Não é isso? A essa época, não. Nessa época, não. O Coronel Blanco é seu amigo. O Coronel Blanco é um ex-colega de trabalho, sim. É, porque se não for amigo,